Oi, hoje eu vou gravar um vídeo com algumas dicas de como fazer um melhor acabamento na maquiagem dos olhos, né? Já tem aqui no canal um vídeo sobre como fazer isso com a pele, porque às vezes a gente segue, né, alguns tutoriais na internet de algumas blogueiras e a nossa maquiagem não fica com acabamento tão legal igual aos tutoriais que a gente segue e a gente não sabe por quê, porque fala assim, eu fiz igualzinho, tá lá e não ficou tão bom. Às vezes é um pequeno detalhe que a gente não tá percebendo, que a gente não fez igual, que pode causar essa diferença. Então eu vou dar algumas dicas hoje para os olhos, né, que podem estar causando essa diferença. Eu vou deixar aqui no box de informação e se eu conseguir também aqui nos cards o link para esse outro vídeo onde eu faço essas dicas dessas diferenças da pele. E hoje eu vou falar, são 7 dicas para os olhos. Hoje eu não fiz ainda a maquiagem, eu só tô com uma base aplicada e um blush, porque eu vou fazendo as dicas e eu vou mostrando a diferença, né, de fazendo o que seria o errado, né, em um olho e o certo no outro, pra gente conseguir visualizar realmente como fica, né, fazendo de um jeito e fazendo do outro, pra gente visualizar bem essa diferença. Então a primeira dica, essa não vai dar para visualizar, né, mas é a falta de hidratação. Se a gente não hidrata a nossa pele ao redor dos olhos, na hora assim que a gente termina a maquiagem, até não fica tão visualmente diferente. Então por isso que eu falei que não vai dar para mostrar aqui, né? Mas com o passar do tempo, a diferença vai aparecer muito rápido, porque vai começar a craquelar, vai começar a aparecer aqui, né, os sinais. A maquiagem vai começar a sugar a hidratação da pele e vai começar a craquelar aqui e aqui. Então nós precisamos hidratar bem a nossa região dos olhos para que a maquiagem tenha um acabamento e assente bonito na nossa pele. Agora, quando a gente fala em hidratar a região dos olhos, é hidratar aqui nessa região abaixo dos olhos, onde seria a região das olheiras, e a pálpebra fixa, tá? A pálpebra móvel a gente não passa hidratante, ela tem uma hidratação natural e quando a gente pisca, né, que a nossa pálpebra vai aqui, ela já pega um pouco dessa hidratação que tá aqui em cima. E o segundo passo é o corretivo, porque a gente sempre vê, né, a gente passa um corretivo, o corretivo pra gente usar como base, às vezes, de sombra e tal, e pra unificar, né, o tom da nossa pálpebra. Então, o tipo de corretivo que a gente usa, às vezes a gente quer usar o mesmo corretivo que a pessoa está usando no vídeo. Só que a gente tem que usar um corretivo certo para o nosso tom de pele, para o nosso tom de pele e para o nosso tipo de pele. Se a gente usar um corretivo seco demais, o que vai acontecer? Nós vamos colocar sombras em pó em cima e aí ele vai ficar muito seco, vai dar um aspecto seco no nosso olho, vai dar um aspecto craquelado. Então, se a gente, às vezes a blogueira ela usa um corretivo mais seco, mas às vezes é porque ela tem uma pálpebra muito oleosa, então ela precisa de um corretivo mais sequinho. Ou a gente usa um corretivo muito cremoso, muito hidratante, aí ele não vai assentar com a sombra, ele vai ficar soltando a sombra, ele vai ficar fazendo esses vinquinhos aqui. Aqui ele tá com vinquinho porque eu ainda não coloquei nada por cima, né? Aí é normal. Mas quando a gente sela isso aqui, ele não pode fazer esse vinco. Agora, se o corretivo for muito cremoso, a gente coloca uma quantidade excessiva, aí mesmo com a sombra ele faz isso. Então, são duas coisas. A gente tem que colocar um corretivo certo para o nosso tipo de pele e a quantidade certa também, né? Então, nem sempre o mesmo corretivo que a blogueira está usando no tutorial serve para nossa pele, a não ser que a gente tenha o mesmo tipo de pele que ela. Então aqui eu vou usar um corretivo cremoso para minha pele. Eu tenho a pele normal na pálpebra, né? Sim, na pálpebra minha pele é normal. Ela é oleosa aqui no centro do rosto só. Então na pálpebra eu consigo usar um corretivo cremoso. Então nesse lado aqui eu vou usar o corretivo certo para o meu tipo de pele. E nesse lado aqui eu vou usar o corretivo errado. Eu vou usar um corretivo mais seco, que ele vai ficar mais sequinho, apesar de que eu não tenho um corretivo muito seco aqui, mas eu vou dar uma adaptada. Então, ó, além de usar o corretivo certo, eu espalho bem para fazer uma camada fina, não muito grossa.
Ó, eu já passei o corretivo, então, desse lado. Aqui eu não vou passar nada, porque eu não tenho nenhum corretivo que seja seco demais, para dar esse efeito de que vai ficar ressecado. Então, eu vou deixar só o corretivo do lado certo, tá? Então, aqui eu passei um corretivo cremoso, mas não muito hidratante, só para uniformizar o tom da minha pálpebra. A terceira dica é com relação à sobrancelha, tá? Pra gente não fazer uma sobrancelha extremamente marcada. Uma sobrancelha muito marcada, muito carregada, ela deixa o nosso rosto também muito carregado, o nosso semblante muito carregado. E aí também não fica muito harmônico e muito bonito. Porque a nossa sobrancelha, ela é a moldura do nosso olhar. Então, se a gente carrega demais na nossa sobrancelha, a gente fica com um olhar feio. Então, desse lado eu vou fazer uma sobrancelha com um tom um pouco mais escuro do que deveria ser o meu. Também o tom da sobrancelha que a gente usa influencia. E bem marcada desde o princípio. E aí aqui eu vou fazer a sobrancelha certa. Porque aqui no comecinho da sobrancelha, o certo é que ela seja um pouquinho mais clara do que o meio, tá? Então eu preenchi, né, as duas sobrancelhas. Nos dois lados eu usei um tom de cinza, tá? Apesar daqui tá bem escuro, eu não usei preto, tá? Preto a gente nunca usa na sobrancelha. Esse tom de cinza mais escuro seria para quem tem o cabelo preto, né? Usa um tom de cinza escuro. E aí nesse caso aqui um cinza mais um acinzentado mais claro seria para o meu tom de cabelo, que é um loiro cinza escuro, né? E a diferença, ó, ficou bem escuro, bem marcado, e principalmente o começo aqui, ó, ficou bem marcado, né? E aqui mais esfumadinho. Aqui eu fiz o corte, ó, quadradinho, bem marcadão, bem desenhado, e aqui um esfumadinho natural. Então esse marcado aqui deixa a sobrancelha pesada, carregada, artificial, e deixa a gente até com uma cara de malvado. E aqui fica mais natural. E essa forma de preencher, ela vale para qualquer tipo de produto que eu use. Aqui eu fiz com sombra, mas isso vale para lápis, pastinha de sobrancelha, gelzinho, qualquer produto de sobrancelha que eu use para preencher é da mesma forma, tá? Essa dica vale da mesma forma. E aí, então, vem a parte mesmo da sombra em si, né? Eu vou fazer, então, o esfumado do meu olho. Então, na parte do esfumado, a gente sempre vê, né? Eu vou trabalhar com esfumado clássico, né? Porque existem vários coloridos e tal, mas a gente vai começar pelo básico. Então, a gente sempre começa, né? Falando nos tutoriais, esfumar a cor base aqui no côncavo, né? Que é esse afundadinho aqui do côncavo do nosso olho. Então, eu vou começar do ladinho que seria o lado não tão correto, né? Tirar os brinquinhos aqui. E aí, então, a gente deposita a sombra aqui e esfuma aqui no côncavo. Fiz o esfumadinho aqui. Como eu vejo lá no tutorial, movimentos de vai e vem e leve circuladinho. Não esfumei. Aí, o que aconteceu nesse olho? Primeiro que o esfumado ficou baixo demais. Ele não chegou nem perto da minha sobrancelha e da parte iluminada que a gente faz aqui abaixo da sobrancelha. Então, quando eu abro o meu olho, ele simplesmente some. Eu tô de olho aberto, tô olhando reto aqui pra câmera e eu praticamente não vejo esse esfumado. Então, esse é o primeiro problema. Aqui, então, eu vou fazer o esfumado de forma correta, subindo até a altura que deve ser. Eu deposito no canto externo da mesma forma e vou fazendo os mesmos movimentos de vai e vem circulares aqui pelo meu côncavo, ó, que é a linha do afundado. Essa parte tá certo. Só que depois que eu faço isso, eu tenho que levar essa cor aqui, encontrar praticamente com esse iluminado. Aí eu vou subindo. Isso depende do tamanho do meu olho. Para quem tem olho pequeno, já estaria praticamente chegando. Agora, quem tem um espaço de pálpebra maior, tem que trabalhar isso aqui.
Às vezes só com o movimento do pincel e essa sombra que tá aqui eu chego lá, às vezes eu vou precisar pegar um pouquinho mais de sombra. Aí eu deposito aqui nessa divisão e vou subindo com esse movimento. Por isso que eu gosto de aplicar a sombra iluminadora primeiro aqui nessa região abaixo da sobrancelha, porque ela me ajuda a saber até onde eu posso subir e ajuda na hora de esfumar aqui, fazer essa divisão. Às vezes eu preciso até pegar um pouquinho no pincel da própria sombra iluminadora para fazer essa transiçãozinha entre as duas aqui, ó, que encontra, para tirar a marcação. Porque eu tenho que subir a marrom até encontrar com a iluminadora. Então a gente pode ver a diferença, ó. Eu vejo o marrom subindo, agora eu consigo enxergar esse tonzinho de marrom fazendo um degradê. Claro, aqui ele tá mais escuro e aqui ele vai clareando, mas eu consigo enxergar ele até ele chegar na sombra iluminadora e ele cria uma profundidade aqui no meu olho, no meu côncavo. Diferente daqui, que ele ficou só uma sujeirinha aqui. Eu consigo ver quando eu fecho o olho, mas ele tem essa espação entre o marrom e a sombra iluminadora. Ele não dá um negócio harmônico aqui. E outra coisa, que seria o quarto problema, é o esfumado, que ainda aparece a divisão. Aqui eu consigo ver uma divisão da cor, ó, do marrom aqui. Eu consigo enxergar uma divisão onde o marrom terminou. Aqui não, aqui ele simplesmente se mescla tão bem com a sombra iluminadora que eu não consigo enxergar. Então, quando eu chego esfumado, aqui ele até tá esfumado, eu consigo ver. Não tá um risco de marrom aqui, né? Ele não tá quase um cut crease, onde eu apareço aquele retinho da diferença do marrom para a pele. Ele tem um leve esfumado, mas eu ainda consigo ver nitidamente uma divisão. Aqui ainda daria para esfumar mais. E aqui ele está bem esfumado. Então são dois detalhes, né? Eu não posso deixar aparecer a divisão de cor e subir mais. Então, na verdade, seria o quarto e o quinto, a quinta dica, né? A quarta dica é a sombra esfumada a quarta dica é a sombra baixa demais e a quinta dica é a sombra esfumada com a divisão aqui aparecendo. E mais uma dica que entra nessa quinta dica, né, da sombra esfumada com divisão, é quando eu vou colocar então uma sombra colorida aqui no meio, né? Eu vou pegar uma sombra colorida aqui, eu vou pegar um tonzinho de cintilante com rosa aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, vou pôr uma cor escura para aparecer, tá? Mas isso daí pode ser qualquer tom de sombra. E aí eu coloco ele aqui no canto interno do meu olho. Esse aqui eu apliquei e deixei ali, né? Ó, aí ele fica aparecendo também a divisão, né? É a dica de deixar a divisão entre as cores. E aqui, então, eu vou esfumar essa divisão. Como que eu faço para esfumar essa divisão? Eu tento ao máximo aqui com o dedo ou o aplicador que eu usei para colocar esse daqui e fazendo ele sumir. E depois eu volto com a outra sombra, com o pincel, ó, e vou as bordinhas aqui, trabalhando para que suma essa divisão. Aí eu não consigo enxergar divisão nenhuma entre essa cor que eu apliquei aqui e o meu marrom desfumado. Aqui eu enxergo a divisão. Aqui eu enxergo a divisão entre o marrom que tem aqui, né, e a sombra colorida. Então, ó, diferença dos dois olhos. Então essa é a quinta dica, que é o esfumado com divisão. Então vamos para a sexta dica, que seria sobre daí já a parte de baixo, né? A sexta dica, que é sobre o lápis de olho. A gente gosta de aplicar o lápis de olho, né? Muitas pessoas gostam de aplicar o lápis de olho na linha d'água, na parte interna do olho. Eu particularmente prefiro só no lado de fora, mas não é errado, né?
aplicar na parte de dentro do olho. As pessoas falam, diminui o olho quando aplica na parte de dentro. Ele não necessariamente, né? O que diminui o olho é aplicar só na linha d'água, só na parte de dentro, né? Assim, a gente pega, puxa aqui e aplica o lápis de olho só na linha d'água, só aqui no ladinho de dentro. Isso dá realmente uma diminuída no olho. Mesmo para quem tem olho grande, não fica muito bonito isso daqui. Quando eu quero aplicar o lápis de olho na linha d'água, o certo é fazer isso aqui. Eu vou aplicar assim na linha d'água. E depois que eu apliquei o lápis de olho na linha d'água, eu vou dar uma borradinha com esse lápis na raiz dos meus cílios. Sempre pegando um pouquinho, não muito, né? Mas um pouquinho, sujando todo. E aí ele dá um aspecto mais bonito no meu olho, ele não diminui tanto e ele fica bem mais harmonioso, não sei se dá pra ver. E para finalizar essa aplicação, quando eu coloco pro lado de fora, o ideal é sempre pegar um pouquinho de sombra, tá? Pode ser a sombra preta, mas eu gosto de fazer com uma sombra cinza bem escura. Na verdade eu vou usar até a mesma que eu usei no caso dessa sobrancelha aqui. Com um pincelzinho chanfrado e esfumar por cima dessa borradinha aqui de fora. E selo também aqui por dentro, tá? Isso faz com que ele deixe bem bonito esse lápis pro lado de fora e faz com que a durabilidade desse lápis seja muito maior. Ele não vai escorrer, ele não vai entrar nos vinquinhos da minha pele, porque as pessoas falam, eu não gosto de colocar lápis pro lado de fora porque ele entra nos vincos da pele. Se a gente colocar esse seladinha com a sombra aqui, ele não vai entrar. E aí, para finalizar, eu sempre gosto de dar uma esfumadinha aqui com um pincelzinho lápis. Eu posso até colocar a sombra que eu usei em cima, né, a sombra que eu usei para fazer o côncavo, ou só esfumar com o próprio pincel sem nada mesmo, aí fica questão de gosto. Para mostrar a diferença do acabamento do olho. E a sétima dica é sobre o delineado, né? As pessoas gostam muito de delineado, a gente vê praticamente todas as maquiagens que as blogueiras fazem nos tutoriais tem delineado. Então a gente tem que pensar primeiro o tipo de delineado que a gente vai fazer. Não dá para simplesmente copiar o delineado que a pessoa faz. A gente tem que pensar se o delineado ele comporta no nosso olho, né? A gente tem que ver se, porque cada tipo de olho se adapta, né? Tem um formato e alguns delineados não ficam bem para todos os tipos de olho. O meu olho, por exemplo, não dá para fazer delineado gatinho, por causa já do formato dele. Quando eu tô de olho aberto aqui, né, a gente vê que essa ponta aqui final, ó, esse cantinho aqui, essa dobra, né, do olho aberto, ela vem muito até aqui embaixo. O delineado gatinho, quando ele sobe, ele passaria dentro dessa dobra. Essa dobra, então, ela ia cortar a ponta do delineado no meio e vai ficar feio. Um delineado vai ficar esmagado, né? Então não vai ficar bonito um delineado gatinho nesse olho. Então o delineado, pra mim, ele tem que ser aquele delineado simples, né? Que vem até o final da linha dos meus cílios. E ponto. Não adianta eu insistir e querer inventar moda de fazer um delineado gatinho. Eu posso fazer um delineado simples aqui. Aí eu vejo, mas eu gostei do delineado que tá lá. Não adianta. Se eu insistir, ele vai cortar e vai ficar estranho. Então eu tenho que pensar no delineado que serve para o meu tipo de olho. Então a pessoa que tem a pálpebra gordinha, quando abre o olho, essa parte aqui, né, da pálpebra, ela quase some dentro do olho aberto. Então se eu fizer um delineado muito grosso, ele vai simplesmente ser encapado totalmente pela pálpebra aberta e não vai aparecer. Vai tomar todo o trabalhado da sombra e vai sumir com todo
O meu trabalhado de olho também não vai ficar legal. Um olho oriental também acontece a mesma coisa. Então não adianta simplesmente eu querer copiar o delineado da minha blogueira, que tem uma pálpebra enorme, aquele olho lisinho, e fazer no meu olho. Por exemplo, eu tenho pele madura, então para fazer um delineado, geralmente a gente precisa dar uma puxadinha aqui. Aí eu faço o delineado, eu puxo, ele fica lisinho. A hora que eu solto, ele volta e fica todo engruvinhadinho, já não fica mais tão bonito. A gente tem que adaptar as coisas que a gente vê à nossa realidade. Então a gente tem que pensar um pouco na hora de copiar. O que eu vou fazer, né, para mostrar essa diferença aqui? Eu vou fazer nesse olho aqui um delineado grosso, né, que daí ele vai ficar que não combina com o meu olho já. Porque meu olho, quando tá aberto aqui, ó, ele aparece só a pontinha do olho. Então, no meu olho, para fazer um delineado, ele tem que ser um delineado mais suave para simplesmente moldar o meu olho. E outra coisa também, né? Delineados com delineadores assim, por exemplo, em caneta, é o que eu falei, né? Quando eu puxo, ele dá aquela esticada, né? Vamos ver como é que fica. Então, aqui eu vou fazer um delineadão. Vou até tentar fazer o gatinho para mostrar aqui realmente como ele fica quando corta aqui, né? E aqui eu vou fazer um delineado, só um delineado gráfico, indo só até o primeiro pelo até o último pelo. E o ideal aqui, né, quando eu faço delineado, é sempre unir o delineado com o lápis inferior aqui. Dá uma trabalhada nesse cantinho. E esfumar isso aqui. Então assim, pode até parecer que o gatinho tá bonito aqui, mas na hora que eu abro o olho, ó, vou tentar ficar de lado com o olho aberto. Tá vendo? Ó, a ponta, primeiro que não aparece nada mais do delineado. E a ponta do meu olho faz o gatinho ficar assim, ó. Ele não fica aquele gatinho bonito, reto, subindo, assim, aquele gatinho alongado. Ele fica parecendo um rabo torto, assim, né? Fazendo uma curva. Por mais que de olho aberto ele esteja subindo reto, ele vai fazer essa curva aqui e vai ficar estranho. Então não tem como eu deixar ele reto. Então ele fica mais harmônico fazendo assim e um delineado um pouco mais fino. É lógico, na hora que eu colocar a máscara de cílios, ele vai dar, porque aqui tá sem máscara de cílios. Vou pôr a máscara de cílios para dar um efeito um pouquinho. Deixa eu pegar outro aqui. Então essas são as dicas mais assim principais, né, que podem influenciar no acabamento da maquiagem. Na verdade, assim, até o delineado não ficou tão evidente o corte, né, na ponta dele, se eu tivesse feito nesse olho, que esse olho aqui é um pouquinho mais caído do que esse, né? Eu devia ter feito ao contrário a demonstração. Mas aqui ficou, mas mesmo assim dá pra ver. Então são diferenças sutis que no final a gente consegue ver a qualidade de acabamento. Então se a gente olhar assim, não tá um olho feio, mas não tá um olho tão harmônico. Esse daqui tá bem melhor. Até assim, a combinação de cores achei que não foi lá das melhores, né? Podia ter usado uma combinação escurecido um pouco mais o côncavo, mas mesmo assim dá pra ver a diferença, né? Eu vou mostrar aqui, né? A gente chega um pouco mais perto, não tem batom, não tem nada, mas para poder visualizar. Vou colocar os dois olhos juntos. Então, agora olhando só um lado e só o outro lado. Tampar o nariz.
espero que vocês tenham gostado, né? Que essas dicas possam ajudar então vocês a melhorar, né, a qualidade da sua maquiagem, o acabamento, né? Possam ajudar que vocês possam a fazer maquiagem em casa e melhorando sempre, né? Comente aqui se vocês gostaram das dicas, se isso ajudou vocês de alguma forma e que outras dicas vocês querem para que eu possa sempre gravar vídeos de acordo com o que realmente interessa para vocês. Um grande beijo e até a próxima!